Olá, professor. Sou Henrique Tameus Machado e vou apresentar a proposta do meu projeto, que tem como título Automação de um sistema de fertirrigação para agricultores familiares. Então eu estruturei a apresentação para ficar mais organizado em uma introdução para a gente entender qual é o principal problema que a gente está tentando solucionar, qual é o objetivo desse projeto e os objetivos específicos, a metodologia, na verdade, mais a proposta de como vai ser pensado, como foi pensado o projeto e como pretendo trabalhar e quais os resultados que eu espero com isso. Então, uma rápida introdução. A gente sabe que para satisfazer a alta demanda por hortaliças que a sociedade tem, o setor de produção ele passou a enfrentar o desafio de oferecer à população alimentos de qualidade e, obviamente, regularmente ao longo de todo o ano. E para que possa atender então essas diversas exigências de consumo, faz necessário então o uso constante de tecnologias de produção adequadas. E obviamente que cada vez mais o setor agrícola ele tem implantado novas tecnologias para poder produzir mais e obviamente produtos, alimentos mais saudáveis. Porém, nesse ramo de hortaliças, a qual eu me detenho no projeto, ele é um ramo que normalmente ele é atendido por pequenos produtores, mais da agricultura familiar. Então são esses, por exemplo, na nossa região, eu sou do Rio Grande do Sul, só para ficar mais claro, e na nossa região existem vários pequenos produtores ou produtores, agricultores familiares que fornecem hortaliças para mercados, para escolas, Então são essas pessoas aí que trabalham e são essas mesmas pessoas que fornecem essas hortaliças, que produzem ela nas suas propriedades, e elas que têm o trabalho de levar o produto para os mercados, para o próprio consumidor, para feiras, e eles que fazem essa venda nas feiras. E obviamente que esse tempo, e a gente sabe que cada vez mais se tem menos pessoas trabalhando no campo, e então a ideia é o quê? Que a gente consiga incorporar tecnologias para que o produtor possa ter um controle maior da sua produção de hortaliças, podendo obviamente automatizar algumas tarefas, melhorando a qualidade, melhorando o controle de produção e sobrando mais tempo para essas outras atividades que também fazem parte. Por exemplo, um agricultor familiar, normalmente ele, apesar de ele produzir hortaliças, normalmente ele tem outras tarefas também na sua propriedade que ele tem que fazer e às vezes acaba não sobrando tempo. E para produzir esses produtos, se tem já trabalhado com bastante tecnologias que a gente pode citar, por exemplo, o cultivo em ambiente protegido, em estufas. A maioria dos produtores hoje que fazem venda dos seus produtos já trabalham com estufas. O cultivo sem solo, que é hidroponia e em substrato, então tu não tem mais o cultivo diretamente no solo, onde tu tem uma melhor qualidade, com menos pragas, e obviamente alguns aí usam algumas técnicas de fertirrigação, porém ainda nada automatizado, então tu tem que estar controlando manualmente essa irrigação, Então o objetivo do meu projeto é fazer o desenvolvimento de um sistema de automação de baixo custo e sustentável para a fertirrigação no cultivo sem solo de hortaliças em ambiente protegido, e obviamente que para chegar a esse objetivo, primeiro a gente vai ter que fazer uma investigação das possíveis soluções já implantadas a partir de uma revisão da literatura, em periódicos, anais e eventos da área.
Definir a realização de estudos de capacitação técnica, né? O que a gente vai precisar de conhecimentos técnicos, principalmente nessa área de fertirrigação e de hidroponia. Propor o desenvolvimento e aplicação de protótipos para a realização das provas de conceito e, em cima dos resultados obtidos, né, fazer essa análise para ver a eficácia dessa implementação. Obviamente, depois disso, a ideia é publicar em eventos da área, né, e no final aí sim desenvolver um sistema já de baixo custo, eficiente e sustentável para as olerícolas em ambiente protegido sob o cultivo sem solo. Bom, a ideia é o que? Primeiramente, até eu já fiz alguns levantamentos junto aos produtores, né, alguns agricultores, para conhecer um pouquinho da estrutura que eles têm, né, e como que é feita essa produção e o que eles têm de infraestrutura, né? Isso vai variar muito de cidade para cidade, de localidade para localidade, aonde a gente vai ver que tem produtores que têm acesso à internet, outros não têm acesso à internet, alguns têm um sistema com uma infraestrutura melhor para fertirrigação, outros têm que fazer ainda uma adequação. Então, para isso tem que conhecer essas estruturas. E aí a gente fazer algumas prototipagens usando microcontrolador, sensor de umidade, condutividade elétrica para substratos, sensor de umidade e temperatura do ar, entre diversos outros sensores aí que a gente pode implantar na solução. Tá? O que a gente tem mais de comum, existe vários sistemas de fertirrigação, mas segundo a bibliografia, um dos sistemas mais usados, e principalmente aqui na nossa região, é o sistema NFT, que ele é um sistema que o substrato ele fica passando, né, e ele tem esse reservatório onde tem uma solução nutritiva e aí tem uma bomba que joga essa água com a solução nutritiva, e ela vai passando pelo sistema de canaletas, de canos, onde está as plantas, né, e ele fica com contato então as raízes na sola. Existe um substrato, nele é plantado e as raízes ficam com contato nessa água com esse substrato e ele cai de novo no reservatório. Normalmente o que a gente encontra hoje é um temporizador, né? A única automatização que eles têm é um temporizador que faz ligar essa bomba para fazer essa água circular nesse sistema, né? Então isso é o que normalmente a gente tem. A gente já vê vários estudos do pessoal monitorar o ambiente, né? Monitorar a luminosidade, a temperatura, a umidade do ambiente, mas ainda sem muita ligação com esse sistema para acionar essa solução nutritiva, né? Fazer ela ligar ou desligar, né? O que normalmente o pessoal faz, mantém 10 minutos ligado, desliga 10 minutos, liga 10 minutos, né? Faz esse ciclo aí, mas normalmente não se preocupando com o tipo de cultura que está tendo, se precisa ou não mais água, né? Sem ter o controle se o substrato está úmido ou não está. Então é mais ou menos um sistema que diz assim, acho que 10 minutos está bom, 20 minutos está bom, então não tem ainda esse controle, né? Então a ideia é o que? A gente implantar uma solução de IoT, onde a gente vai ter sensores para monitorar, por exemplo, a umidade do substrato, monitorar a luminosidade do ambiente, a temperatura e umidade do ambiente. Com isso, né, com esses sensores, a gente já consegue ter uma noção se precisa ou não fazer a irrigação, né? Isso já é um primeiro ponto. Um outro ponto que também pode ser feito e que eu acho que é um pouquinho mais complexo é a questão de tu monitorar a tua solução nutritiva, né? Nesse reservatório, por exemplo, uma coisa que é simples de fazer e que pode ser implantado é controlar pelo menos o nível de água que tem no reservatório, saber se precisa inserir mais água ou não, né? Porque obviamente com o passar do tempo enquanto vai passando nesse sistema, essa água vai diminuindo, né?
Então tu controlar o nível de água é interessante, e aí tu ter, por exemplo, uma válvula que tu possa adicionar mais água. Uma outra coisa também, tu controlar pH, condutividade dessa solução, a temperatura dessa solução. Se a gente conseguir também, é uma proposta, viabilidade obviamente, de conseguir controlar, colocar alguma válvula, algum tipo de mecanismo que eu possa adicionar mais fertilizantes, mais nutrientes nessa solução e medir essa solução nutritiva, questão de pH, e aí tem que estudar um pouquinho mais qual outro tipo de medição é feita e como é feito para controlar qual é o nível de solução nutritiva que a gente tem nessa água, né? E aí a gente pode controlar, colocar um misturador, por exemplo, acionando esse misturador. Então a ideia é o quê? Que a gente consiga, através desse sistema comum que já é utilizado, o sistema de NFT, a gente conseguir trocar esse temporizador, na verdade aqui, por um sistema que vai ter em cima de diversos sensores instalados tanto no ambiente como no próprio sistema aqui, controlar quando tem que ligar, que quantidade de tempo tem que ligar, como é que está a solução nutritiva, se tem que adicionar mais fertilizantes ou não, se tem que adicionar mais água. Então essa é a ideia da nossa proposta de fazer isso aí, tá? Com isso, o que a gente espera, né? A gente espera atingir várias esferas, tanto no âmbito de ensino, inovação tecnológica e extensão nas áreas de informática e agricultura. Como eu sou professor da área de tecnologia, a minha ideia é que a gente consiga, em cima disso também, criar inovação, e em cima dessa inovação a gente fazer alguns trabalhos de extensão, né? Obviamente que em cima disso também a gente vai ter diversas pesquisas científicas, onde a gente vai conseguir ampliar a gama de informações técnico-científicas, tanto na área da agricultura quanto da tecnologia da informação, questão de produtividade, eficiência energética, consumo de água, economia de tempo com mão de obra, entre outros, né? E obviamente que para os agricultores familiares, para que eles possam usufruir dos benefícios dessa tecnologia e também do conhecimento das suas próprias propriedades, né? Como que ele está propiciando maior competitividade dele, oferecendo um produto de melhor qualidade, com isso ele consegue melhorar a renda, ter um aumento da oferta de alimentos, né, para todo o Brasil, né? Que aí ele entra lá ainda num dos objetivos da ONU, né? Que a gente tem aqueles 17 objetivos, e um é a questão da fome, né? Acabar com a fome. Então tu produzir alimentos e de forma suficiente também é interessante. Só voltando aqui um pouquinho nesse sistema, isso seria um pouquinho, acho que mais para diante, não sei se conseguiria desenvolver apenas nesse momento, mas a gente sabe que o produtor normalmente ele está inserido numa área, e na nossa região com pequena cobertura de internet, muitas vezes sem cobertura até de telefonia, né? E além dele poder controlar, o próprio sistema ter esse autocontrole, é muito interessante também que o produtor possa ter um controle, por exemplo, via aplicativo, que quando, por exemplo, ele vai fazer uma entrega na cidade ou ele está numa feira, ele consiga ter um controle, ou pelo menos gerar alguns alertas para ele sobre como está a produção dele, né? E para isso, obviamente, precisaria desenvolver um sistema, e eu teria que ter uma comunicação desse sistema com a nuvem, né? Eu usaria a nuvem para poder trocar essas informações e aí sim o sistema acessar. Para que ele possa mandar essas informações para a nuvem, obviamente vai precisar de uma comunicação com a internet. Algumas soluções que a gente pode testar nesse sistema é utilizar LoRaWAN, por exemplo, né? Numa propriedade que tu não tem. Se tu tiver uma propriedade que tu tem acesso à internet, conseguir fazer um acesso por Wi-Fi, tranquilo, acho que é bem simples. Mas quando tu não tem acesso à internet, e aí de repente tu pode fazer a implantação de uma solução com LoRaWAN, né? Porém,
Aqui na nossa região, apesar de alguns testes que a gente tem feito com LoRaWAN, ainda não tem gateways comerciais na região, mas é uma coisa que dá para ser implantado. Outra coisa que também dá para testar é com a rede NB-IoT, né, das operadoras de telefonia, e aí já tem alguma abrangência, né, só que daí eu acho que eleva um pouquinho o custo, né, e daí foge um pouco da proposta de tu ter um custo baixo, mas tu tem essas soluções aí que podem ser trabalhadas também, que seria de interesse minha, né, na pesquisar sistemas de comunicação para IoT também. Acho que de uma maneira simples, a ideia do projeto é essa, né? E se tiver alguma dúvida, professor, fica os meus contatos aí e estou à disposição. Um abraço.